noite, irmãos. Mais uma vez, pela graça de Deus, estamos aqui nesta oportunidade para falarmos um pouco sobre o reino de Deus, a palavra de Deus, as promessas de Deus para o nosso tempo que nós estamos vivendo. Dou graças ao meu Deus e a todos vocês que respeitosamente têm nos acompanhado e têm orado por nós, para que esse programa, esse trabalho tenha permanecido no ar, nossas transmissões, nossos cultos, que tem sido realmente ouvido por dezenas e centenas de irmãos através desse país e também fora dele. Lembrando sempre que o nosso objetivo em estar vos falando é na expectativa de que podemos acrescentar um pouco mais da palavra de Deus, da explanação do Evangelho, as boas novas para a sua vida e para a sua família também. Nosso único objetivo é este: edificar pessoas para o reino de Deus. E não temos outra ferramenta a não ser a mensagem de Malaquias 4 e também a Bíblia Sagrada, nossa companheira de sempre. E sei que com as suas orações e paciência, nós vamos cada dia melhorando o nosso relacionamento com Deus, no nosso aprendizado e conhecendo melhor como servir o Pai Celestial e como estarmos preparados para o tempo que nós estamos vivendo. Sempre tenho procurado ler, examinar, lembrando das palavras de Jesus, que quando ele se confrontou com os fariseus e saduceus, ele disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. Isso quer dizer, Jesus disse que eles estavam examinando as Escrituras porque criam que haviam vida eterna. E agora a própria vida estava exposta ali, a vida eterna estava ali diante deles, e mesmo que eles estavam examinando as Escrituras, não puderam conhecer, porque em suas mentes eles tinham traçado o plano da vinda de Cristo, eles já tinham criado uma fantasia em suas mentes, e que se ele não viesse daquela maneira, eles então não o conheceriam. Porque nós vemos que muitos pensam que as coisas são naturais. Como, por exemplo, o mensageiro disse que haverá uma noiva. E alguns pensam que essa noiva terá que estar vestida de branco, com panos comprados em alguma loja de tecido, e ela vai estar vestida de branco. Então eles levam as coisas da maneira carnal e não percebem que Deus está tratando espiritualmente com o povo, mostrando para um povo espiritualmente qual é a sua condição para estar pronto para este arrebatamento. E nós precisamos conhecer o que Deus realmente tem colocado para nós. Antes de ler as Escrituras, eu gostaria de lembrar aqui, nas palavras do irmão Brana, sobre Cristo fora da igreja. É bom que você, ouvinte, irmão, volte a estudar um pouquinho a era da igreja de Laodiceia, porque ela está falando exatamente da nossa era e concernente aos acontecimentos do dia final, mostrando como você pode colocar Cristo fora de você e Cristo também fora da igreja. E o profeta, irmão Brana, ele nos leva a Apocalipse 3, versículo 20 ao 22, onde diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo.
Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em primeiro lugar, nós vemos que é um pronome pessoal. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, objeto oculto, né? Sujeito oculto, em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. O profeta mostra sobre essa escritura justamente para trazer luz, porque nós estamos vivendo no desenrolar da história do homem na terra, e nessa última era, ou Laodiceia, quando ela teria um mensageiro prometido em Malaquias, justamente para nos trazer o conhecimento do tempo que nós estamos vivendo, para não sermos enganados. A vinda de um profeta é para identificar a semente eleita e também identificar a semente reprovada. Ele disse, há muita confusão a respeito desse versículo, porque muitos obreiros, não é o leigo, muitos obreiros individuais o usam no evangelismo pessoal, como se Jesus estivesse à porta do coração de cada pecador, batendo para entrar. Seria dito então que se o pecador abrisse a porta, o Senhor entraria. Porém, esse versículo não está falando a pecadores individuais. Essa mensagem inteira tem uma conclusão. Assim como tem cada mensageiro, ou cada mensagem em cada era. No versículo 22 diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então nós temos que notar que essa não é uma mensagem individual a uma pessoa, mas as igrejas que compõem, naturalmente, a era de Laodiceia. Portanto, veja bem, esta é a mensagem para a igreja da última era. Qual a mensagem para a igreja da última era? Eis que eu estou à porta e bato. Então, notamos que esse acontecimento só poderia acontecer na última era. E ele diz, esta é a condição da igreja de Laodiceia, à medida que seu fim se aproxima. Não é uma mensagem individual para uma pessoa. É o Espírito nos dizendo onde Jesus está. Então, você estuda a mensagem e a Bíblia, o profeta diz que isto é para mostrar onde Jesus está. Ele disse, Cristo deixou a igreja. Cristo deixou a igreja. Qual igreja? Laodiceia. Ao anjo da igreja de Laodiceia. Diz, ao anjo da igreja de Esmirna. E no final, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o irmão Branham está dizendo que Cristo deixou a igreja. Não é este o resultado ou o fim lógico, se a palavra é posta de lado em troca de credos. O Espírito Santo deposto em troca de papas, bispos, presidentes, conselheiros, etc. E o Salvador desprezado em troca de um programa de obras ou de filiação à igreja, ou de algum tipo de conformismo a um sistema eclesiástico, o que mais pode ser feito contra ele? Isto é a apostasia. Isto é a renúncia da fé. Esta é a porta aberta para o anticristo. Porque se um veio em nome de seu Pai, Jesus, e não foi aceito, mas rejeitado,
Então virá outro com seu próprio nome, mentiroso, um embusteiro, e a esse aceitarão. João 5:43. O homem do pecado, o filho da perdição, assumirá o comando, porque quando Jesus é colocado para fora, Cristo é tirado da igreja, naturalmente o comando dessa igreja estará sobre o poder do anticristo, porque Cristo e o anticristo não dominarão no mesmo lugar. Luz não tem comunhão com as trevas. Portanto, quando Jesus é colocado para fora da igreja, conforme está aqui, na página 322 da Era de Laodiceia, nós encontramos então que não resta mais nada para Laodiceia a não ser as trevas. Agora veja mais isso aqui. Mateus 24 menciona sinais nos céus relativos a este último dia, um pouco antes de Jesus vir. Eu me pergunto se você notou o grande sinal consumado recentemente para retratar a mesma verdade que discutimos. Essa verdade é que Jesus tem sido constantemente posto de lado, até que nessa última era ele foi posto para fora da igreja. Recorde que na primeira era foi uma igreja na forma de um globo, quase cheio de verdade. Todavia, havia um pequeno erro, chamado a obra dos nicolaítas, que impedia que o círculo fosse completo. Então, na era seguinte, entraram furtivamente mais trevas, até que o globo de luz brilhasse menos, e as trevas cobrissem mais o círculo. Na terceira era, foi ainda mais eclipsado. E na quarta era, que foi a tenebrosa Idade Média, a luz quase se extinguiria. Agora pense nisto. A igreja brilha na luz refletida de Cristo. Ele é o sol. A igreja é a lua. Assim, esse globo de luz é a lua. Ele tem diminuído desde quase uma lua cheia na primeira era até um fragmento na quarta era. Porém, na quinta era, começou a crescer. Na sexta, avançou um grande passo no crescimento. Durante parte da sétima era, ainda estava crescendo, quando repentinamente parou e minguou até quase nada. De modo que, ao invés de luz, era a escuridão da apostasia. E no fim da era, ela tinha cessado de brilhar, pois as trevas tinham tomado conta. Cristo estava agora fora da igreja. No final da era, veja bem, de modo que, ao invés da luz, era a escuridão da apostasia. E no fim da era, ela tinha cessado de brilhar, pois as trevas tinham tomado conta. Cristo estava agora fora da igreja. Mombrana está falando aqui daquele que está dizendo: eis que eu estou à porta e bato, mostrando que Cristo está fora da igreja de Laodiceia. Fora. E a luz saiu, porque as trevas agora tomaram conta. Aqui está o sinal no céu. O último eclipse da lua foi um eclipse total. Ela minguou até uma total escuridão em 7 estágios. No 7º estágio, a escuridão total chegou quando o Papa Paulo, o Papa de Roma, Paulo VI, foi à Palestina para fazer um passeio santo em Jerusalém. Ele foi o primeiro Papa a ir a Jerusalém. O Papa chama-se Paulo VI. Paulo foi o primeiro mensageiro. E esse homem usa esse nome. Note que é o 6º, ou o número do homem. Isto é mais do que uma coincidência. E quando ele foi a Jerusalém, a lua ou a igreja entrou em escuridão total. Então, a lua ou a igreja entrou em escuridão total. É isto. Isto é o fim. Não passará essa geração até que tudo aconteça. Ora, Senhor Jesus, vem depressa.
Agora veja, o profeta prosseguindo aqui, falando que isto é o fim, quando deu a escuridão total e que Cristo realmente foi colocado para fora da igreja. Nós pensamos que alguns imaginam que se fala de coisas naturais. Jesus disse para Nicodemos: se eu falo de coisas naturais, você não entende, como falarei das espirituais? Quando ele estava mostrando que era necessário nascer de novo. Agora podemos ver porque houve duas vinhas, uma verdadeira e uma falsa. Agora podemos ver porque Abraão teve 2 filhos, um segundo a carne, que perseguiu Isaque, e um segundo a promessa. Agora podemos ver, como agora? Agora, nesse tempo, na abertura desses mistérios, na revelação desta verdade, nós passamos a conhecer a situação do mundo, a perseguição, a obscuridade, as trevas, a luz pelo lado de fora, a perseguição, porque notamos que o perseguidor estava tanto no lombo de Abraão, como também estava o eleito, que era Isaque. Porque um perseguiu, um que era segundo a carne, perseguiu a Isaque, um segundo a promessa. Agora, podemos ver como, procedente dos mesmos pais, saíram 2 meninos gêmeos, um conhecendo e amando as coisas de Deus, e outro conhecendo muito mais da mesma verdade, porém, não do mesmo Espírito. E por isso perseguiu o filho que era eleito. Deus não reprovou por reprovar, ele reprovou por causa do eleito. Eleito não pode perseguir eleito. Eleito não pode causar dano a eleito. São os reprovados que perseguem e destroem os eleitos. Esses reprovados são religiosos. Eles são espertos. Eles são da linhagem de Caim, a semente da serpente. Eles edificam suas babéis, eles edificam suas cidades, eles edificam seus impérios, e durante todo o tempo, invocando a Deus, eles odeiam a verdadeira semente e farão tudo o que podem, mesmo no nome do Senhor, para destruir os eleitos de Deus. Porém, eles são necessários. Que tem a palha com o trigo? Nenhuma palha, nenhum trigo. Na verdade, se não tem palha, não tem trigo também. Porque o trigo, ele é investido ou é revestido pela palha. Por isso o profeta diz que tem a palha com o trigo, nenhuma palha, nenhum trigo. O sinal de que existe trigo é porque nós podemos ver um monte de palhas que estão aí. E o trigo, naturalmente, estará em algum lugar. Mas no fim, o que acontece com a palha? É queimada com fogo que nunca se apagará. E o trigo, onde está ele? Está ajuntado em seu celeiro. É onde ele está. Ó eleito de Deus, guarde-se, estude atentamente, seja cauteloso, opere sua salvação com temor e tremor. Então, olha a advertência que o profeta de Deus traz para os eleitos dos últimos dias. Se você pensa que ele mandou você cruzar os braços e confiar na sua sorte, não. Ele diz, eleito de Deus, guarde-se, estude atentamente, seja cauteloso, opere sua salvação com temor e tremor, confie em Deus e se fortaleça em seu poder. O adversário, ou seu adversário, o diabo, agora mesmo, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Agora, vigie em oração e seja firme. Esse é o tempo do fim. Tanto a verdadeira como a falsa vinha estão chegando à maturidade. Porém, antes que o trigo amadureça, aquele joio maduro deve ser atado para a queima. Veja,
Todos eles estão se unindo ao Concílio Mundial de Igrejas. Essa é a atadura. Logo virá o recolhimento do trigo ao celeiro. Porém, agora mesmo, os dois espíritos estão trabalhando em duas vinhas. Saia do meio do joio. Comece a vencer, para que você possa ser considerado louvável ao seu Senhor e apto para reinar e governar com Ele. Oxalá que Deus possa nos ajudar a tomar a advertência de Deus que veio através da boca de um profeta. Vamos ver aqui as escrituras que nós queremos relatar aqui, ou trazer uma lição aqui, mais sobre um assunto que já temos falado, com certeza, temos pregado sobre isso, e você tem lido sobre isso, mas que eu considero de suma importância, se nós pudermos conhecer a deidade de Deus, e como ela é manifestada, e como é que nós podemos captar essa deidade. Qual é os olhos que devemos ter para captar a deidade de Deus? Em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, está escrito assim: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Depois desse versículo de 1 Timóteo 3, nós encontramos Paulo relatando o que aconteceria nos últimos dias. Todas as cartas de Paulo é a Bíblia. Todas são advertências, ensinamentos doutrinários que nos leva mais perto de Deus. Mas existe parte dentro das cartas de Paulo que é especificamente para um determinado tempo, o tempo do fim, como também há nas cartas de Pedro determinadas passagens que elas são exclusivamente para o tempo do fim, como, por exemplo, em 2 Pedro, capítulo 3, sobre a vinda do Senhor. Não estava falando para a era de Paulo, nem de Esmirna, nem de Pérgamo, nem de Sardes, nem de Tiatira, nem de Éfeso, mas estava falando da última era, do último tempo. Quando Paulo fala desse grande mistério, porque ele diz assim, e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. E o profeta diz que quando Deus chama alguma coisa de grande, o homem chama de pequeno. E quando Deus chama pequeno, o homem chama grande. Porque a visão do homem, naturalmente, sempre está oposta à visão de Deus. E Paulo, então, nos chama a atenção para esse grande mistério, que é o mistério da piedade. Perguntaríamos, Paulo, o que é esse mistério da piedade? Ele diria, Deus se manifestou em carne. Sim, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Então, Paulo está advertindo a igreja, amado irmão, que essas doutrinas erradas, que deveria aparecer nos últimos dias, e é uma profecia de Paulo, e que nós deveríamos conhecer os mistérios revelados para saber como identificar esses espíritos que têm vindo nos últimos dias. Então veja bem, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. O que é apostatar da fé? É aquele que um tempo estava na verdade, estava no caminho certo,
mas eles se apostataram da fé, dando ouvido a espíritos enganadores. Você acha que vai aparecer um diabo, um demônio, um fantasma para você tirar do caminho do Senhor? Não. Dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Né? Cauterizado a sua própria consciência. Vamos falar de algum desses mistérios que o próprio Deus deixou que fosse revelado nos últimos dias. Paulo não podia pregar a mensagem, os ungidos dos últimos dias. Ele podia pregar sobre semente, quando ele disse: eu sei que depois da minha partida levantarão lobos entre vós, que não pouparão o rebanho. Paulo estava falando em semente. Haveria um tempo que esses lobos semente, eles apareceriam, e que haveria também uma promessa de Deus para que nós não fôssemos enganados com esses espíritos que viriam nos últimos dias para nos tirar do caminho do Senhor. Porque Paulo disse que eles viriam. Irmão Brana, o profeta, o último profeta para os gentios, diz: eles já estão aqui. E o profeta então desmascara. Como que eles são desmascarados? Eles são desmascarados porque o profeta mensageiro traz a revelação da Bíblia, mostra a conclusão, trazendo a revelação de todos os mistérios da palavra de Deus. Claro que esse espírito reprovado, eles não obedecerão à voz de Deus. Eles terão a sua própria voz. Numa mensagem, uma oração do profeta, ele diz assim: enquanto inclinamos nossas cabeças, Pai no céu, o qual amamos e cremos, sabemos que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. O grandioso Jesus de Nazaré, o qual esteve em forma de Espírito primeiro, guiou os filhos de Israel através de uma coluna de fogo. Quem era então a coluna de fogo? O mensageiro disse que a coluna de fogo era Jesus de Nazaré. Aqui está, o grandioso Jesus de Nazaré, o qual esteve em forma de Espírito primeiro, guiou os filhos de Israel através de uma coluna de fogo. Quem guiou Israel através de uma coluna de fogo? Mombrana disse que era Jesus de Nazaré. Mas qual era a sua apresentação e qual é o corpo que ele manifestou como Jesus de Nazaré? O nome no qual ele usou para manifestar aquele logos, aquela coluna de fogo, foi Moisés. Mas ali estava Jesus de Nazaré, segundo as palavras do próprio profeta, que eu vou citar a mensagem agora para vocês em seguida, o próprio Mombrana dizendo, ele diz, veja bem, o grandioso Jesus de Nazaré, o qual esteve em forma de Espírito, primeiro, guiou os filhos de Israel através de uma coluna de fogo, desceu à terra e foi feito segundo a imagem do homem, para redimir o homem de volta a Deus. Então, retornou de novo ao Pai, voltou nesses últimos dias no mesmo Espírito Santo. Ah, como te agradecemos! E agora, tu estás aqui nesta noite, e eu rogo que tuas grandes bênçãos sejam manifestadas a todos, e que essa noite possa ser lembrada por muito tempo por causa da presença dele, e que possa cada filho da raça caída de Adão, nesta noite, que estiver assentado ouvindo a minha voz, sabendo que um dia que temos que voltar ao pó da terra, sabendo que talvez antes do amanhecer, nossas almas tenham que responder na presença de Deus. Tenha misericórdia de todos nós, Senhor. E agora, as palavras que falei nesta noite, Tu as confirmarás como sendo verdadeiras,
pois elas provêm de ti, primeiramente. Então, através do poder e demonstração do Espírito Santo, faça cada crente mais inspirado. Faça cada pecador perceber sua condição pecaminosa, ele ou ela, e que possam receber a ti nesta noite como seu Salvador pessoal. E, Senhor, ao doente necessitado, rogo que eles sejam curados. E agora, Senhor, assim como o teu dom foi manifestado na igreja, como tu prometesses, essas coisas são feitas para que possa se cumprir aquilo que foi dito por nosso Senhor Jesus. As coisas que faço, fareis também, e maiores, pois eu vou para meu Pai. E agora abençoe-nos todos e ajude, Senhor, nesta noite, que o Espírito Santo, em confirmação da palavra de Deus, possa confirmar isto para cada um, no nome do amado Filho de Deus, nosso Salvador, Jesus Cristo, pedimos amém. Mensagem: Deus comissionou a Moisés. Se nós não entendermos a deidade de Deus, como entenderemos a abertura dos selos, a revelação de toda a palavra, sendo que o ponto de partida desse profeta mensageiro foi trazer para a igreja a revelação da unicidade de Deus, a unidade de Deus, em um único Deus verdadeiro, que se manifestou como Pai, Filho e Espírito Santo. Agora veja bem, ele diz assim: Deus, o Pai, estava se revelando e desdobrando, tentando chegar ao homem. Deus, o Pai, foi feito manifesto na coluna de fogo que pairava sobre a montanha. Logo atrás, na mensagem que nós citamos, vemos que mostramos que aquela coluna de fogo era Jesus de Nazaré. Nessa mensagem ele está dizendo: Deus, o Pai, estava se revelando, se desdobrando, tentando chegar ao homem, não ao homem, chegar ao homem. Deus, o Pai, foi feito manifesto na coluna de fogo que pairava sobre a montanha. Até Moisés tinha receio do tremor, tá certo? Se alguém, até mesmo animal, chegasse perto da montanha, tinha de ser transpassado com uma lança, está certo? Então, o mesmo Deus foi manifestado em carne e habitou entre nós num corpo nascido de virgem, para que pudesse retirar o pecado. Vocês creem nisso? Aquele foi Deus, o Filho. Creem nisso? É o mesmo Deus. Meu Pai e eu somos um. São João 10:30. Meu Pai habita em mim. Não sou eu que faço as obras, é meu Pai. Aí foi Jesus falando de seu Pai, o mesmo Deus, revelado aqui embaixo, num corpo de carne, que pairava, antes, numa coluna de fogo. Então, aquela coluna de fogo não tinha forma. Ela não tinha, você não podia ver os olhos nela, você não podia ver a boca, você não poderia ver os braços, você não poderia ver os pés. Mas agora, aquela coluna de fogo criou um corpo para ele. E ele podia, então, entrar nesse corpo. Então, você podia ver a boca da coluna de fogo, os olhos da coluna de fogo. Agora ele tomou forma de homem. Agora ele manifestou em um corpo. Tomou forma de um homem para mostrar a sua fisionomia, porque ele queria, desde o princípio, chegar a ser homem. E essa foi a primeira ideia de Deus, o primeiro pensamento de Deus, quando ele criou o homem segundo a sua imagem e semelhança, quando ele criou o homem espírito. E depois ele criou o homem, formou o homem matéria, que o homem já estava criado, mas formou o homem matéria e colocou esse homem espírito dentro daquela matéria,
Porque isso é o que ele queria fazer no transcurso da sua mente, na sua presciência, antes da fundação do mundo. Ele próprio queria estar aqui como homem. A coluna de fogo estava falando com Moisés na sarça ardente. Ele disse: fale para todas as gerações que eu sou, que eu sou. E Jesus estava lá na festa, disse: eu sou o eu sou. Claro, o mesmo Deus. O mesmo Deus. As 12 polegadas simplesmente vindo de 12 para 24 polegadas, se desdobrando. Agora, aí, a próxima vez que ele se revelou, primeiro, na coluna de fogo, depois, no corpo nascido de virgem, seu filho, e agora, ele está dando um jeito até chegar à humanidade. E agora, ele está se revelando em homem pecaminoso, que foi regenerado de novo, vivendo na igreja inteira. Então agora, qual é o plano? Deus chegando a ser homem, abrindo o caminho para nós, e agora ele disse, ele está se revelando em homem pecaminoso, que foi regenerado de novo, vivendo na igreja inteira. Não só numa parte, mas na igreja inteira. Está na mensagem, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta, pregado em 1953. Agora vamos ver aqui. Jesus disse, esses sinais seguirão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, e falarão novas línguas, pegarão em serpentes, ou tomarão coisas mortais, ou imporão as mãos no doente, e eles se recobrarão. Jesus disse isso, por quê? Ele se torna parte dele. Sim, Senhor, Deus, quando está para libertar qualquer, ele abre um caminho, onde não há caminho. Ele faz um caminho, e qualquer homem que crer nele, crê na mesma coisa. Ele tem que crer, ele é uma parte de Deus, ele é uma descendência de Deus, ele é um filho de Deus, ou uma filha de Deus. E ele não consegue fazer mais nada, porque Deus está bem com ele. Ele é simplesmente uma porção de Deus. Olhe, tudo que Deus foi na coluna de fogo, ele esvaziou no Filho Jesus Cristo. Tudo o que Deus foi na coluna de fogo, ele esvaziou no Filho Jesus Cristo. Nele habitou a plenitude da deidade corporalmente. Você crê? A Bíblia disse que Deus, o próprio Deus, Jeová, o forte, o escudo, o abrigo, todos os seus nomes redentores, tudo que ele foi, ele esvaziou em Jesus Cristo. Para mostrar, para se revelar, o seu grande ser, comprimido agora em um ser humano. Para quê? Para que depois, através desse caminho, grande é o mistério da piedade, Deus se fez carne. Através desse caminho, cada membro da igreja pudesse ser portador da vida, da mesma vida de Deus, do mesmo poder de Deus. Porque agora, esse mesmo Jeová está expressando em cada membro da sua igreja, porque foi o caminho que o próprio Deus abriu e é o que ele queria fazer. Ele disse isso na mensagem, ele jurou por si mesmo, pregado em 1954. Agora, note mais uma coisa aqui. Quantos sabem que a primeira vez que Jesus apareceu para guiar o povo, ele se encontrava numa coluna de fogo? Opa! Você não crê que era Jesus na cabeça do irmão Brana? Não, era o Logos. Tudo bem, se você tem a revelação, é claro que a forma como ele se manifestou, mas veja o profeta dizendo aqui, ó. Quantos sabe que a primeira vez que Jesus apareceu para guiar o povo, ele se encontrava na forma de uma coluna de fogo?
Então, quem era que estava naquela coluna de fogo, escondido dos olhos do homem natural, do homem carnal? Quem estava ali naquela coluna de fogo? O profeta disse que era Jesus. Era Jesus que estava ali. Você quer debater com o profeta? Se você tem ousadia para chamar o profeta de que ele errou, que não é verdadeiro, que ele falou algumas coisas incorretas, quem sabe você tem mais poder do que o anjo que acompanhou o irmão Brana, desde as 5 horas da manhã, sobre o seu berço, até a sua partida. Quem sabe você tem mais autoridade. Você é um pregador, um missionário, um apóstolo, ou um profeta, entre aspas. Quem sabe você tem algo mais para dizer do que o profeta mensageiro. Porque para nós, que somos seus convertidos, como era a igreja de Éfeso, nós estamos inteiramente chamando de falso tudo aquilo que o profeta não disse, e dizendo que é verdadeiro tudo que o profeta disse que é verdadeiro. E aqui nós encontramos, quantos sabem que a primeira vez que Jesus apareceu para guiar o povo, ele se encontrava na forma de uma coluna de fogo? Você não sabia que aquele era Jesus? Por isso, quando vem a abertura da palavra, os selos são revelados, aí você vê Jesus, desde Gênesis 1, versículo 1, até Apocalipse capítulo 22, você vai ver Jesus, porque seus olhos foram abertos para ver a manifestação desse Jesus em suas etapas terrenas, desde a sua aparição para guiar o povo de Israel numa coluna de fogo, que era Jesus, embora ele não tinha tomado forma de homem, mas era Jesus. O irmão Brando está mostrando a deidade e como ela se manifestava em todas as eras, como ela era manifestada. Então, veja bem, ele se encontrava na forma de uma coluna de fogo. O anjo da aliança que guiou os filhos de Israel. Amém. O anjo do pacto, o anjo da aliança. Quem que era? Jesus. Era o anjo da aliança. Era o anjo do pacto. Era a forma como ele se revelava. Era a forma como ele se manifestava. Era o anjo do pacto, o anjo da aliança, que guiou os filhos de Israel. E você vai notar que o irmão Brana disse que a mesma coluna de fogo que guiou Israel pelo deserto, era a mesma coluna de fogo que derrubou a Paulo no caminho de Damasco, e ele diz que é a mesma coluna de fogo que está guiando esse êxodo, o terceiro êxodo, que está tirando uma igreja, uma noiva, melhor dizendo, de dentro de uma igreja. É o tempo do êxodo. Saiu 2 milhões de israelitas do Egito. Foi um êxodo. Mas dentro daquele ventre, ali que saíram do Egito, Deus tinha a semente ali. Uma semente que deveria entrar na terra prometida. Mas quando essa semente foi manifestada no deserto, para entrar e possuir a terra prometida, 2 milhões, aqueles 2 milhões já tinham morrido. Veja, é um êxodo. E o profeta diz que essa coluna de fogo é a mesma coluna de fogo que estava guiando Israel através do deserto, é a mesma coluna de fogo que guiou a Paulo, e a mesma coluna de fogo que está guiando o povo desse último tempo, tirando o Egito? Tirando do mundo? Não. O Egito representa o mundo. Mombrana diz que lá era um povo, tornou-se uma igreja através do deserto. E agora, aquela igreja que saiu do Egito, agora essa igreja gerou um povo que entraria e possuiria a terra prometida. Os herdeiros da terra estavam dentro do ventre do povo que saiu do Egito. Agora também, o êxodo, terceiro êxodo, o povo sai. É a noiva saindo de dentro de uma barriga que se formalizou, denominou, porque tem suas próprias interpretações concernente à palavra de Deus. Mombrana disse, veja bem, o anjo da aliança que guiou os filhos de Israel, a segunda vez que ele apareceu,
ele se encontrava na forma de um homem chamado Jesus. A terceira vez ele aparece, ele se encontra na forma de espírito chamado de Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Captou? Amém. Esse é ele. Agora, ele é bem o mesmo hoje, como ele foi quando ele guiou os filhos na coluna de fogo. A única coisa é que é Deus condescendendo, se abaixando. Lá longe, em cima da montanha, Moisés, ninguém, até mesmo se um animal tocasse a montanha, tinha que ser morto. Nenhum sacrifício, nenhum sangue de sacrifício poderia tomar o lugar. Assim sendo, os pecadores não conseguiam aproximar do Deus sagrado. Então a próxima coisa, ele desce, nascido de uma virgem, no nascimento virginal. E Deus veio em seu Filho. Ah, aqui está a coisa. Deus enviou seu Filho amado. O profeta está dizendo que esse Deus enviou, esse Deus veio em seu Filho. Esse enviou, na nossa linguagem humana, é como se Deus estivesse no céu, assentado e disse: meu filho, desça lá, sofra por aquele povo, vai lá, ser sangrado por ele, eu vou ficar aqui te observando como um pai, eu vou estar aqui intercedendo por ti, para que você tenha força, para que você tenha poder para resistir, que você possa suportar a afronta, o sofrimento, as provas. Esse Deus enviou, o profeta disse, e Deus veio em seu Filho. Quem era esse Filho? Cristo Jesus, reconciliando o mundo para si, porque Paulo diz que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Então note, meu irmão, você que prega uma dualidade, note que quando o profeta disse que aquele anjo que colocou o pé sobre a terra e sobre o mar, aquele anjo era Cristo, mensagem parada na brecha, a partir do parágrafo 55, Mombrana disse que aquele anjo, ele era Cristo. Paulo diz que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Quando esse anjo colocou o pé sobre a terra e sobre o mar, ele estava reconciliando a sua noiva, o seu povo, trazendo para si, porque essa era a promessa de Deus. Não era apenas enviar e ficar olhando complacente, esperando que seu filho cumprisse as suas ordens. O profeta disse, não, Deus veio em seu filho, Cristo Jesus, reconciliando o mundo para si. Dava para você tocar nele, mas ele foi uma pessoa diferente. O que Deus está fazendo? Quebrando essa célula sanguínea para santificar a igreja, para que ele pudesse se abaixar e ter companheirismo com o povo. Está vendo como Deus te ama? Não dava para você fazer nada. Ele se abaixou e limpou sua estrada enquanto você vinha, retirar o pecado, até que pudesse descer e ter companheirismo com Adão de novo. O Adão de novo. Quem é o Adão de novo? Quem está se tornando Adão? O verdadeiro Filho de Deus, nascido da palavra, que poderia agora ter poder sobre a própria natureza. Adão, mostrando que essa promessa se cumpriria. Não quero mostrar que o Mombrana era o segundo Adão, mas eu quero mostrar que a promessa de Deus é para que cada filho dele se torne um segundo Adão, com a mesma autoridade, com o mesmo poder. Porque quando esse primeiro molho foi movido ali, ao nascer do sol, quando ele está pregando essa mensagem, esse primeiro molho, mostrando que chegou a um amadurecimento, esse molho, esse homem que estava representando agora o segundo Adão redimido, nascido em pecado, criado no mundo como um pecador. Esse segundo Adão, agora, manifestado como tipo, para que eu e você pudesse chegar como ele, esse homem pôde parar a tempestade. Esse homem pôde realmente criar uma palavra. Esse homem pôde dar vida a um peixinho morto. Esse homem pôde trazer salvação para filhos que
que estavam rebeldes, porque ele estava mostrando o poder que foi perdido no Éden e que agora, através da manifestação do Filho do Homem, ele poderia trazer uma amostra do que essa igreja será. E se o William Branham, um homem, abalou o mundo com a sua mensagem, percorreu a terra, esteve na África, praticamente em todos os continentes, através de sua mensagem, abalando o mundo, o que não será então, quando você e eu reconhecer o que Deus prometeu para nós, e cada um de nós praticarmos e crermos que nós somos esse segundo Adão, manifestado agora, porque ele é ela, ele está nela, ela está nele, e ela tem o poder da palavra. O que nós não poderemos fazer quando reconhecemos essa promessa de Deus? Sabe aonde Mombrana disse isso? Na mensagem Elias, pregado em 1955. Agora, esse corpo que ele teve, ele tinha criado. Não foi causado através da mulher. Então, com aquele corpo criado, ele não podia, com o corpo que ele fez sozinho, para revelar a si mesmo, ninguém consegue ver Deus nunca. Deus é um espírito. Os olhos mortais não enxergam essas coisas, a menos que esteja numa forma como a coluna de fogo, ou na forma de algum ser que eles viam numa visão. Deus tem que se revelar por algum meio. E Deus se revelou para Abraão na forma de um homem. Ele se revelou para Abraão na forma de um homem. Ele se revelou para Moisés na forma de um homem. Ele se revelou para os filhos de Israel na forma de uma coluna de fogo. Ele se revelou para João Batista na forma de uma pomba. Vê, ele se revelou nessas formas. Quando ele estava se revelando na forma de um homem, como o rei de Salém, de Jerusalém, não da Jerusalém terrena, mas da Jerusalém celestial. Porque quem era Melquisedeque? Rei de Salém, e o profeta diz que era rei de Jerusalém. Ora, ele não estava falando de uma geração humana, porque se estivesse falando de uma geração humana, Abraão teria encontrado essa nova Jerusalém, que ele buscou durante todo o tempo. Mas quando ele encontrou Melquisedeque, aquele que não tem princípio de dias, nem fim de dias, ele encontrou o rei da Jerusalém celestial. Aquilo foi dizendo a Abraão, Abraão, eu venho encontrar contigo, para que um dia você venha estar na condição que eu estou, aonde você possa ver a verdadeira Jerusalém que você tem buscado e clamado por todos esses anos. Ali estava o rei de Salém, que era o rei das teofanias, era o rei que estava já reinando. Ora, o profeta diz, não era Jesus, porque o corpo não tinha nascido, mas era o rei. E quem é que foi coroado rei dos reis e senhor dos senhores? A não ser o Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Então veja bem, não da Jerusalém terrena, mas da Jerusalém celestial. Ele se revelou nessa forma. Ele foi feito semelhante ao Filho de Deus. Rei, teofania, semelhante. Isto é, o Espírito homem, Deus, que habitou no corpo chamado Jesus, se manifestou na forma de Melquisedeque. Paulo chamou ele de homem. Contudo, é o homem interior, aquele que não teve princípio, sem pai, sem mãe, sem genealogia, isto é, não o corpo humano, mas o Espírito Santo. Ele prepararia um corpo para si, só mais adiante, quando se fez Emanuel. Aí, ao invés de Melquisedeque, ele se chama Deus conosco, que quer dizer Emanuel. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, ele tinha criado um corpo. Você podia abraçar esse homem, você poderia comer junto com esse homem, pescar com esse homem, mas mesmo assim, para uma geração da qual ele se manifestou como o Criador dos céus e da terra,
Ele se manifestou como Deus, o Emanuel. As pessoas não viam nada mais do que um homem comum, que comia como os demais, e assim por diante. Mas era o Emanuel, o Deus conosco. Hebreus 7, versículo 15. E ainda muito mais evidente segundo a semelhança de Melquisedeque, se levantar outro sacerdote, que é feito, não segundo a ordenança carnal, mas segundo o poder de uma vida sem fim, não por meio de mãos de homens, de nascimento sexual, mas pelo poder criativo de Deus, o corpo que abrigou este homem, teofania, sacerdote. Hebreus 7, 1 ao 3. Na mensagem Hebreus, pregado em 1959, 57, o irmão Brana fala assim. Então veja, irmãos, o Espírito de Deus está sobre mim, como seu servo humilde, para ministrar em nome de seu Filho Jesus. O anjo do Senhor, que você vê na foto. Amém? Veja bem, note isso aqui. O Espírito de Deus está sobre mim, como seu servo humilde, para ministrar em nome de seu Filho. Não é no nome de William Brana. Não é no nome de William Brana. Não é o William Brana que balançou os alicerces de Satanás ao percorrer a terra com o seu ministério, o ministério de Cristo. Não. Ele disse, como seu servo humilde, para ministrar em nome de seu Filho Jesus. O anjo do Senhor, o que você vê na foto, está nesta plataforma. Quem é o anjo do Senhor? Ele disse que o anjo do Senhor que estava lá, o anjo do pacto era Jesus Cristo. E ele agora disse que esse anjo do Senhor está agora na plataforma, que também se manifestou como coluna de fogo sobre a sua cabeça. Faça como te é dito que faça, e verás. Ele diz assim, o que você vê na foto está nessa plataforma. Assim diz o Senhor. E tomo cada espírito de cada pessoa aqui sob meu controle. Porque agora não mais no controle de Jesus. É porque agora o próprio Jesus está usando esse vaso para tomar os espíritos. Qual é o homem carnal que pode combater espíritos? Mas ali estava um homem de pele humana, nascido um pecador, estava manifestando o Filho do Homem, a palavra estava ali, e agora este homem estava tomando o controle de espírito. Ele estava entrando no reino espiritual. Não mais, ele não estava tomando as pessoas naturalmente, ele estava tomando as pessoas espiritualmente. Ele diz, olha, assim diz o Senhor, e tomo, esse quer dizer eu, pronome pessoal, eu tomo cada espírito de cada pessoa aqui, sob meu controle, para a glória de Deus. Faça como te é dito que faça, e verás a glória de Deus. Seja reverente. Tudo bem. Frank, esse é o homem? Tudo bem. Até onde eu saiba, não há uma pessoa sequer aqui que eu conheça, tirando o professor Veile, até onde vejo. Todos aqui são estranhos para mim. Mas vocês olhem para Cristo agora. Como é que você vai olhar para Ele? Ele é invisível, Ele não pode ser visto. Mas quem estava dando a declarar? Quem emprestou a pele para mostrar que Cristo estava ali? Por isso, isso não é antibíblico, isso não é uma heresia, isto é a palavra. Por isso, a mesma coisa, quando Pedro e João chegaram na porta chamada Formosa, e havia aquele homem coxo ou paraplégico, sei lá, o problema que ele tinha nas pernas, nos pés, que não podia se pôr em pé. E ali chegou aqueles dois homens que tinham engolido a Deus no aposento alto. Eles engoliram, como a igreja engoliu o livro, comeu o livro. Aqueles homens receberam aquela língua de fogo e entrou sobre eles. E quando eles chegaram ali, encontraram aquele coxo, aquele homem paralítico, ele disse, olhe para nós. Por que ele não mandou olhar para Jesus? Por que não mandou olhar para Cristo?
é porque a pele em que Cristo estava a pele que Cristo estava em um homem chamado Pedro e em um homem chamado João. Eles não têm ouro nem prata, mas em nome de Jesus, ponha-se em pé e ande. Ele estava expressando o que estava dentro deles. E o profeta está dizendo a mesma coisa, mostrando que é a igreja primitiva, a mesma coisa acontecendo. Ele disse, olha, ele diz assim, todos aqui são estranhos para mim, mas vocês olhem para Cristo agora e vejam-se, aquele anjo do Senhor, aquela coluna de fogo lá atrás, ele já disse, no princípio, estava dizendo, que a coluna de fogo guiou Israel no princípio, era Jesus de Nazaré. Então, se você diz que Jesus de Nazaré estava ali, naquela reunião, ou se eu dissesse que Jesus de Nazaré estava ali naquela reunião, curando os enfermos, você iria me condenar dizendo que Jesus já veio. Então você vai ter que condenar o próprio profeta, que ele disse que o anjo do Senhor, aquela coluna de fogo lá atrás, se esse for o mesmo Espírito que estava em Jesus Cristo, produzirá a sua vida nesta noite. Se produzir qualquer outra vida além da dele, não é ele. Mas se produzir, toda árvore é conhecida pelo fruto que produz. E ainda tem o mundo científico que sabe disso. E a igreja sabe. O que é que você vai fazer com isto? Examine isso na mensagem. Um maior que Salomão está aqui. Não estou falando nas minhas palavras. Estou trazendo a manifestação da presença de Jesus, desde a saída do Egito, na coluna de fogo, até a nossa saída da terra, na coluna de fogo, e mostrando os nomes que ele usou durante todas as dispensações, durante todos os tempos, como é que ele se manifestou. E se você não reconhecesse, ou não reconhecer a manifestação dele, você então não conhecerá o seu tempo e a sua grande libertação. Voltando aqui um pouquinho às Escrituras, depois nós, se houver tempo, nós voltaremos aqui à mensagem. Vamos ver aqui algo, uma coisa interessante. Em São João, nós encontramos uma escritura muito conhecida de todos os leitores, que é a mulher em Samaria. Não dá o nome dessa mulher, é um segredo, né? Só diz que ela é samaritana. Ela é uma mulher que não era judia. E agora, o Filho do Homem iria se apresentar para ela. Mas veja a condição. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido o que Jesus fazia e batizava mais, Jesus não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galiléia. E era necessário passar por Samaria. Foi, pois, uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. É um bom lugar para encontrar, né? Porque era o posto ali de Jacó, um lugar que todo mundo considerava, venerava, tinha um lugar abençoado, né? Mas, se você não aceitar o visitante ali naquela hora, não adiantaria nada você estar no posto de Jacó, não adiantaria nada você saber que toda a história é verdade, o livro sobrenatural, conhecer tudo sobre ele, sobre a história dele, o tanque é verdadeiro, ir lá no Monte Pôr do Sol, onde a espada caiu na mão do profeta, aonde está escrito águia numa pedra, não adiantaria nada, que quando a verdade lhe é apresentada, você não dá valor a essa verdade. Ali estava a samaritana, num lugar propício, ali num tanque, não é? Onde todos consideravam um lugar sagrado. Junto à herdade de Jacó, tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho,
assentou-se assim junto à fonte. Era isto quase a hora sexta. Já era de tarde, quando ele iria se manifestar a esta mulher. Já era um tempo da tarde, era um tempo de cansaço. Amém. Graças a Deus por isso, porque foi no tempo da tarde. Desde 33 até 63, 30 anos depois, ele se manifestaria a uma mulher, a alguém, não é? Alguém que tinha tido 5 maridos e estava vivendo com o 6º. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Sempre foi uma briga mesmo, viu? É samaritano contra judeu, é judeu contra samaritano, é crente contra crente, sempre foi assim mesmo. Não vai se escandalizar não, porque sempre foi dessa maneira, é briga mesmo, dificuldade. Mas a semente eleita, Deus abrirá um caminho para chegar a ele, para falar a ele a verdade, e ele vai crer. Aqui havia briga, disputa entre eles, judeu e samaritano, e a mulher sabia disso. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte d'água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água. Primeira coisa, você tem que interessar por ela. A verdade, você tem que se interessar pela verdade, interessar pela revelação, pela abertura da palavra. Do contrário, é claro que você não vai encontrar nunca. Você não interessa, você não tem vontade de aprender, você não se interessa pela verdade, você não vai pensar que essa verdade agora vai bater na tua casa, não. Ali estava a verdade, falando com essa mulher, e de repente ela disse: Senhor, dá-me desta água, para que eu não mais tenha sede, e não venha aqui para tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse Jesus: disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta, uma samaritana, distanciada da sociedade, do convívio da sociedade moderna, mas ela lia a Bíblia, ela conhecia as profecias para o seu dia, ela sabia qual era a condição que o profeta, o Messias, haveria de ser manifestado. Primeiro ela disse que era um judeu, um homem, um profeta. Primeiro era um judeu, veja bem. Disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Primeiro, ela identificou a esse homem como um profeta. Malaquias 4 prometeu um profeta que viria para converter o coração dos filhos aos pais. Primeiro, um profeta. E esse mensageiro disse que esta é uma das comissões desse mensageiro, desse profeta, era converter o coração dos filhos aos pais. Então, muitos estão vendo o irmão Brana apenas como um profeta. Primeira parte do seu ministério. A mulher viu aqui nele um profeta. Vejo que és profeta. Mas não parou por aí. Vamos um pouquinho mais. Ela disse: vejo que és profeta. Você viu que o irmão Brana era o profeta de Malaquias 4? Que traria a revelação para converter os corações? Você viu que ele era o profeta de Malaquias 4? Aí ela continua: nossos pais adoraram nesse monte,
e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que, nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Mas vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas agora, a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Veja, meus irmãos, nada contra as pessoas que vão a Jerusalém. Mas me dizer que Jerusalém é um lugar tão especial para você adorar a Deus, para você servir a Deus, você ir lá com uma história, você ir lá para conhecer o lugar que Jesus passou. O próprio Jesus, quando estava aqui na terra, disse que não era em Jerusalém, não era no monte, que a verdadeira adoração é adoração em espírito e em verdade. Então a maior propaganda que você deve fazer, que se deve adorar a Deus, é em espírito e em verdade. Porque o verdadeiro Senhor, quando esteve aqui, o dono de Jerusalém, o rei de Salém, aquele que veio de Jerusalém para encontrar a Abraão, aquele que deu pão e vinho, aquele que se apresentou, aquele que chorou no Monte das Oliveiras sobre Jerusalém, aquele que foi morto nas portas de Jerusalém, quando ele vem e ele vai tratar com uma mulher samaritana, ela não era judia, está falando de nós, está vivendo com o sexto marido, a sexta era da igreja, 6 mensageiros, mas haveria agora um que se apresentava para ela. Dali em diante você não vê mais a samaritana falando de marido, não se vê mais apresentando marido, porque nós vamos vendo aqui, olha, que ele está mostrando que não é mais em Jerusalém. Agora, você vai provar para mim, irmão, com toda humildade, com todo amor, e com todo respeito às condições que Deus te deu para ir a Jerusalém, e no Monte Sinai, e pagar para subir, pagar para descer, e pagar para hospedar, e pagar para comer, e pagar para tudo isso, e lá, no meio daqueles mercadores, vendedores de coisas ali, e você disser que eu preciso ir a Jerusalém para sentir a unção, a espiritualidade, que eu preciso ir lá, eu, se for lá, para conhecer como um filho de Deus, conhecer, isso é maravilhoso, isso é muito bom. Mas veja, quando o irmão Brana esteve na Palestina, e conheceu Jerusalém, e conheceu toda aquela região, pega as mensagens de irmão Brana, e veja o que ele fala de Jerusalém. Vê se ele convoca a igreja para ir a Jerusalém, conhecer o lugar que Jesus passou. O próprio irmão Brana, fazendo caravanas para ir a Jerusalém, onde Jesus nasceu. Vê se ele incentivou isso. Porque, sendo profeta, nós temos algo muito maior do que isto. Nós temos uma promessa maior do que esta. Porque a Bíblia diz, olha, vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não estou condenando, mas eu quero que vocês entendam. Você nunca chorou na igreja, na manifestação do Espírito Santo. Aí você vai no Monte Horebe e lá você chora. Que diferença tem se Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Aonde Ele está, aí a liberdade do Senhor. É o que Jesus está dizendo aqui para nós. Então ele diz, olha, por quê? Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Acabou. Simplesmente ele está se demonstrando para esta samaritana, que estava vivendo com o sexto marido, e agora estava apresentando para ela o Filho do Homem. Ele diz, em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então,
Veja que nós precisamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Por isso que quando o profeta ia para a floresta, ou queria ter uma comunhão mais com Deus, chegar na presença de Deus, ele nunca disse para a sua igreja assim: olha, irmão, eu vou ter uma campanha de oração em Jerusalém, lá no Monte Sinai, aonde a coluna de fogo apareceu para Moisés, para que eu possa sentir a atmosfera do lugar e ser mais abençoado. Ele ia para a floresta, ele ia para uma caverna fria e úmida, feita de pedras, preparada para ele. Desde antes da fundação do mundo, Deus tinha visto que haveria uma caverna com a pirâmide virada com o bico para baixo, aonde ele ia e passava 3 dias em oração, 5 dias em jejum, em oração, sentindo a presença de Deus, porque Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Você pode estar, irmão, numa igrejinha simples, humilde, lá no pé da serra, um pastorzinho humilde, 3 pessoas, 4 pessoas, uma pequena igreja, e o Espírito Santo descer ali, e você sentir tanto a presença de Deus, e adorar tanto esse Deus, e Deus te transforma ali naquele lugar, e Deus te muda ali naquele lugar. Agora você disser para mim, que você foi em Jerusalém, e voltou mudado, porque você foi em Jerusalém, seria muito bom que cada pessoa que fosse ali, cada católico, voltasse crente em Jesus. Cada muçulmano que mora exatamente ao redor de Jerusalém e tem a mesquita exatamente no lugar aonde vai erguer. Veja que lugar mais santo. A mesquita de Omar está no lugar mais santo. A Bíblia diz que é a abominação dos gentios, no lugar mais santo. A pedra onde Abraão sacrificou, segundo a história ali, está dentro da mesquita de Omar, e não muda os muçulmanos para serem cristãos, para não reverenciar a Jesus Cristo. Então não vamos dizer que em Jerusalém vai te voltar mais santo, mais espiritual, mais quebrantado. Mas o profeta disse: todos que forem ao Calvário e ver a Jesus como ele foi crucificado, não o Calvário, naturalmente falando, mas todo que em espírito conhecia a obra do Calvário, como ele foi feito, como ele sofreu e quebrou a célula ali dele próprio, para abrir o caminho para nós. Todos que forem ao Calvário, o profeta disse, jamais voltará a mesma pessoa. E quando William Branham se converteu, e se converteu de verdade, vocês conhecem a história de William Branham? Quando ele se converteu de verdade, ele foi ao Calvário. Quando aquela estrela dourada apareceu para ele, ele viu a cruz. Você lembra da história? Não foi na Palestina, não foi em Jerusalém, mas ele foi levado lá na revelação do Espírito. A partir de então, ele foi um homem diferente. Quando você, meu amigo, irmão, crente nessa mensagem, for levado dentro das Escrituras e dentro dessa mensagem do profeta, não pela letra, mas for levado através do Espírito Santo, você se tornará um homem diferente, uma mulher diferente, uma pessoa diferente. Aqui mesmo, enquanto eu estou pregando essa palavra, você pode ser mudado, transformado, mudado a sua vida para uma nova criatura. Esta é justamente a promessa de Deus. Veja, então, a mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Primeiro ela apenas pensava que era um profeta, mas a partir do momento que ele começou a ministrar a palavra, a dar para ela a abertura da palavra, a palavra foi abrindo para ela. Primeiro era um profeta, graças a Deus, Malaquias 4, vem vindo, abrindo a palavra, mensagem mais mensagem. Mas, quando ele disse, olha, porque Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade, aquilo mudou a mente daquela mulher, mudou o pensamento daquela mulher, mudou o que ela imaginava, que apenas um profeta. Veja a condição dela. A mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, agora já está olhando para o profeta, não como Isaías, não como Jeremias, não como Malaquias, não como Davi, não como Moisés. Agora ela já está olhando para o profeta como o Messias.
eis que o Messias, que se chama o Cristo. Que diferença tem? Que o Messias quer dizer o ungido. Cristo quer dizer o ungido. Ela disse, olha, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Ela tinha então, sabia das profecias, das promessas que haveria para o seu tempo, o que haveria de acontecer quando esse Messias viesse, quando esse Cristo se manifestasse, ela sabia. Então ela disse, nos anunciará tudo. Nós também, irmão, esperávamos que haveria uma promessa, desde que o irmão Branda começou a pregar. Ele sempre disse que haveria os selos, que traria a abertura da palavra, que revelaria todos os mistérios. E aqui a mulher está dizendo, nos anunciará tudo. Quando é? Quando se manifestasse o Messias, quando se manifestasse o Filho do Homem, quando manifestasse o Cristo, se manifestasse, anunciaria tudo. Quando é esse tudo? É quando os selos foram abertos, então aquela mulher entendeu. Veja, nos anunciará tudo. Quando ela captou a mensagem do profeta, pelo que ele estava dizendo, Jesus disse-lhe, eu sou, eu que falo contigo. Aí ele se declarou que ele era toda a promessa, que ele não era apenas um profeta, ali estava ele, o Messias, o Cristo materializado. Então, ele se declarou para ela, quando ela disse que ele anunciaria tudo. Foi quando os selos foram abertos, a revelação de toda a palavra, é que nós entendemos que o Filho do Homem se manifestou na terra, se declarou na terra, como o próprio Deus se declarou na terra, abrindo esses mistérios. Então nós entendemos que tudo foi revelado. Ele disse, eu sou, eu que falo contigo. E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens, vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porque porventura não é esse o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Amém. Aqui está, depois ele fala, a ceifa, os ceifeiros, no final ele diz assim, diz assim, e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher, igreja, que estava pregando, agora era a igreja que tinha encontrado o Filho do Homem e estava agora falando. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher, que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele, os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muito mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher, já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. É necessário examinar com os olhos da fé, crer nas promessas de Deus, para ver o que Deus está realmente executando agora, nesse grande plano de sua vinda, se desenrolando diante de nossos olhos. Que Deus te abençoe, ouvintes, em mais essa apresentação de A Hora Tem Chegado, todas as terças-feiras, aqui, através do site Luz do Entardecer, nós estamos falando desses importantes assuntos que realmente cremos que é para preparar a noiva, preparar a igreja para o arrebatamento. E lhe aconselho a examinar. Olha no nosso site o que temos pregado, eu e outros ministros que aqui têm vindo, pregando essa grande abertura da palavra, levando verdadeiramente esta mensagem esclarecedora, claro. Jesus deixou os judeus, deixou todos ali e foi falar com uma mulher que tinha a semente para crer.
e depois dali, naquele sexto, ele não falou mais em marido daquela mulher. Então nós temos nossas pregações aí no nosso site. Não olhe somente as recentes, procure aquelas que estão lá no fim. Alguns assuntos importantes do acontecimento desse tempo do fim, do momento que nós realmente estamos vivendo. E eu creio que nós estamos vivendo na era dourada, onde Deus tem feito algo especial para o seu povo e nós fomos incluídos nesse povo que está vendo a palavra se abrindo diante de nossos olhos. Queremos agradecer aqueles que nos acompanharam, irmão Edson e irmã Sueli em Assis Chateaubriand, irmão Guedes e família em Cascavel, a irmã Gleci e família em Colombo, a irmã Lídia em Curitiba, a irmã Viviane e irmão Michael em Curitiba, irmão Silvio e família em Foz do Iguaçu, a irmã Guiomar e Maria em Guaíra, a irmã Lindalva em Guaíra, irmão Juraci e família em Londrina, irmão Joglair, irmã Tereza, irmã Larissa em São José dos Pinhais, irmão Misael e família em São José dos Pinhais, irmão Valdir e família em São José dos Pinhais, irmão Sandro e família em Vera Cruz do Oeste, irmão Gerson em Ferraz de Vasconcelos, irmã Ilani em Taubaté, a irmã Ana Lídia em Gravataí, a irmã Ada e irmã Rosane em Novo Hamburgo, a irmã Ellen em São Leopoldo, a irmã Margarete em São Leopoldo, a irmã Sabrine em São Leopoldo, o irmão Alodi Cardoso em Camboriú, o irmão João Gomes em Camboriú, a irmã Rosmarie e Ellen em Criciúma, o irmão William, irmão Wesley e Fernanda em Criciúma, o irmão Hélio, irmã Raquel, o irmão Elias e Eliseu em Florianópolis, o irmão Antônio Barabas no Turvo, Santa Catarina, o irmão Ricardo e Esther em Belo Horizonte, irmão Elifas e Mônica em Macaé, e tantos outros que não puderam comunicar. A nossa gratidão por vocês, Deus vos abençoe, e até a próxima terça-feira, com a nossa transmissão aqui direta, se o Senhor nos permitir. Gostaríamos de receber cartas de vocês, dizendo como está chegando a nossa voz, a imagem, e também, o mais importante, como está chegando esses assuntos para a sua vida, para o seu lar, e nós estaremos, com certeza, lembrando de mencioná-los aqui através do nosso programa. Deus te abençoe, nosso abraço fraternal, e nos acompanhe amanhã aqui em Curitiba, quarta-feira, a partir das 7h30 da noite, quando estaremos aqui mais uma vez ministrando a palavra e temos tempo na presença de Deus. Até lá, o Senhor vos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Many